Olá, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem na Palavra de Deus, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, dos versos 26 ao 28. Na versão da minha Bíblia diz assim: Eis que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amém? Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, olha só o peso dessa palavra. Aqui o Senhor deixa claro que a bênção ou a maldição somos nós que determinamos sobre as nossas vidas. No Antigo Testamento, de modo geral, a bênção refere-se a bem-estar terreno, segurança, poder, riqueza, ter descendentes. E essa bênção está especialmente condicionada à obediência aos mandamentos de Deus. Quando eu falo em algo condicionado, é porque é imposto sob condição. A palavra diz: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando? Olha só, um pronome relativo. Quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, e a maldição se não cumprirdes. Para Israel, o povo de Deus, as bênçãos terrenas foram prometidas desde o livro de Gênesis, no capítulo 49. A bênção para a Igreja de Cristo, para nós, o povo de Deus, tem uma conotação celestial correspondente a isso, no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A bênção de Deus tornou-se homem através de Jesus. Por isso também podemos descrever a ideia de bênção como sendo a ação de Deus como pessoa para atraí-la mais profundamente para ter comunhão com Ele. Isso significa que a bênção nem sempre é o que desejamos, mas em todo caso se trata do que é bom aos olhos de Deus para nós. Pois continua válido o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O nosso Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, desde os tempos antigos, os nossos patriarcas na fé, já ensinava a esses nossos ancestrais o que verdadeiramente nos conduz a uma vida regada de bênçãos ou de maldições. E isso depende exclusivamente da nossa obediência e compromisso com os mandamentos do Senhor. No livro de Deuteronômio, que nós lemos aqui no capítulo 11, o verso 28, diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirmos, a maldição se não ouvirdes aos mandamentos. Então, aqui, a palavra do Senhor revela que tanto a bênção quanto a maldição é oferecida por Deus diante de nós, dando-nos a plena liberdade de escolha. É o nosso livre-arbítrio. E não há mistério nenhum nisso.
Ele nos ensina que para vivermos em paz, para recebermos as suas bênçãos aqui na terra e nos dias futuros, que é a vida eterna, a única coisa que precisamos fazer é ouvir sua voz, guardar os seus mandamentos e segui-los. As demais coisas necessárias para sermos abençoados, Jesus Cristo já fez tudo em sacrifício vivo por cada um de nós, através da aspersão do seu sangue inocente na cruz do Calvário. Jesus já levou sobre si as nossas dores e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Porém, se não produzirmos frutos dignos de arrependimento e não dermos ouvidos aos seus mandamentos e passarmos a seguir outros deuses, certamente estaremos assumindo um compromisso com a maldição, porque a palavra de Deus nos dá a certeza que é impossível servirmos a dois senhores. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 24. Ou servimos a Deus verdadeiramente, com o compromisso de servos para com o seu Senhor, ou servimos a outros deuses. E esses outros deuses podem ser tantos: a idolatria, a desobediência. Oh Deus, nos ajuda a perceber o que tem sido outros deuses e nós muitas vezes não percebemos. A desobediência, os vícios, a avareza, a vaidade, a inveja, os ciúmes, a ira, a soberba, a prostituição, a fornicação, a mentira, a feitiçaria e tantas outras abominações ao Senhor. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, a palavra de Deus diz que os que assim procedem, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E isso é que é a segunda morte. Em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19, o Senhor diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É uma escolha. O que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que Ele nos propôs vida e morte, bênçãos ou maldições. Mas é a forma como nós usamos o nosso livre-arbítrio quem determina o que nos alcançará. Se vida e bênçãos ou morte e maldições. Como você tem usado o seu livre-arbítrio? De que maneira você tem feito as suas escolhas? O que você tem priorizado? O reino? A sua vida terrena? A sua comunhão com Deus? O que tem te preocupado verdadeiramente? É como os outros te veem? Ou é como o seu Deus te vê? Porque acreditem, para agradar a Deus, a maioria das vezes nós temos que desagradar a homens. Porque a ótica divina é totalmente diferente da nossa. A Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos e que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E outra vez o Senhor, nosso Deus e Pai,
Deus de pura paz e de misericórdia, prova o seu amor pelo homem na presença das testemunhas que ele mesmo criou. Porque ele coloca como testemunhas os céus e a terra. Ele nos propõe a bênção e a maldição, a vida e a morte, na sua inexprimível amabilidade. Ainda nos indica qual é a melhor das opções. Porque ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Para que nós possamos viver e a nossa descendência seja abençoada. Porque está escrito no livro de Atos, no capítulo 16, verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esta é uma grande oportunidade que hoje o Senhor está colocando diante de você. Escolha a vida para que você possa viver desfrutando das bênçãos do Senhor junto com a tua descendência, a tua semente. Escolhe hoje a vida para viver dias de paz e na eternidade a certeza de morar junto com o Senhor Jesus e com os seus santos anjos. A vida é a sua bênção, a vida é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está escrito no livro de João, no capítulo 14, verso 6. E a maldição é o pecado da morte. Jesus Cristo, pelo seu infinito amor, nos resgatou com um braço forte das garras do nosso inimigo. Pagou pela nossa vida o mais alto preço. Pagou o preço de sangue, de aflição, de dores. Morreu pendurado numa cruz. Pior tipo de morte naquela época. Foi um sacrifício vivo pelos nossos pecados. E ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. O objetivo dos que buscam ao Senhor precisa ser receber as suas bênçãos. Mas nem sempre fazem jus a essa benignidade de Deus. Muitos almejam as bênçãos do Senhor, mas não querem nenhum compromisso com o Evangelho de Cristo. Optam em servir os prazeres da carne, a viver em abundância de bens materiais. Mas a palavra de Deus diz que, sendo amigo do mundo, é inimigo de Deus, porque Deus não ouve a pecadores. No livro de Provérbios, capítulo 26, verso 2 diz, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Também no livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 33, diz, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Oh, meus amados irmãos, no livro de Malaquias, no capítulo 2, versos 1 e 2, a palavra de Deus diz, e agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Nós temos presenciado pessoas entregando os seus inimigos na mão de Deus, com desígnio de vingança. E isso é uma incoerência. Quando rogamos a maldição a alguém, nos sujeitamos a recebê-las nas mesmas proporções. Esta afirmação é do Senhor, exemplificado quando mandou Abraão apartar-se do seu sobrinho Ló e seguir outra direção. Ele prometeu abençoar
os que o abençoassem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem. Isso está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 12, verso 3. Jesus Cristo disse no livro de Mateus, no capítulo 5, versos 44 e 45, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. E eu sei que isso é muito difícil de seguir, mas há muitas pessoas confundindo o senso de justiça com a vingança. Há pessoas que dobram os joelhos e na sua boca eles pronunciam que estão pedindo justiça, mas Deus, que sonda o oculto e escondido, sabe que na verdade aquela pessoa está querendo vingança. E Deus não trabalha nessa ótica. Para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Portanto, meus amados irmãos, se a sua oração não está chegando diante do trono de glória do Senhor, algo inconveniente está acontecendo em sua vida. E isto, indispensavelmente, tem que ser ajustado. Este conserto é entre você e Deus, porque o Senhor é poderoso para transformar as maldições em bênçãos, mas sem o conserto é impossível que venha o renovo. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. No livro de Salmos, no capítulo 72, verso 17, está escrito, o seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Desde Adão e Eva, que receberam a ordem de Deus para que não comessem o fruto da árvore do conhecimento. Entretanto, tentados por Satanás, acabaram comendo e o resultado foi a tragédia que já conhecemos. Eles foram expulsos do Éden. E junto com o pecado veio a dor e a morte que afligiria a todo ser humano. Também o rei Saul recebeu a instrução de destruir completamente os amalequitas, porém ele poupou o rei e guardou parte dos despojos, desobedecendo às ordens do Senhor, e colheu como sequela o fim de seu reinado. Uzias sabia que somente os sacerdotes podiam entrar no tabernáculo e oferecer incenso. Todavia, ele próprio tomou a decisão de entrar naquele lugar e colheu para si a lepra. E esses são somente alguns exemplos em que a desobediência provocou resultados desastrosos para pessoas que agiram não levando em consideração as determinações do Senhor. E através dos tempos, o homem vem fazendo a mesma coisa, colhendo coisas ruins, não percebendo que se agisse de maneira oposta, de forma contrária, estaria adquirindo bênçãos para ele e para aqueles que fazem parte de sua família. Então, por que o homem não passa a obedecer? Se esse é o grande segredo, por que não fazê-lo? São perguntas muito difíceis de serem respondidas. Pois como podemos observar aqui, esse não é um problema atual. Ele vem de milhares de anos. Apesar de toda essa dificuldade, porém, existem algumas coisas que nós podemos verificar. Primeiro,
está na essência do caráter do ser humano, que é ruim, que está predisposta a fazer a coisa errada, a pecar, a não obedecer, ou seja, é uma coisa que está intrínseca a nós, contra a qual nós devemos lutar diariamente e não permitir que venha a se sobrepor aos princípios divinos. No outro lado da balança está o nosso entendimento. É necessário, é preciso entendermos de forma definitiva que Deus quer a nossa obediência e Ele nos faz uma promessa. Que caso venhamos a fazer isso é que seremos abençoados. Não há nenhuma regra para que venhamos a vencer essa luta. Porém, existem algumas coisas que são básicas e que precisamos entender, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, precisamos ter a vontade de obedecer, usarmos o livre-arbítrio para obedecermos a palavra de Deus. Isso mesmo. Na medida em que estamos comprometidos realmente com Deus, isso não é tão difícil. Em segundo lugar, é preciso permitir que chegue ao nosso coração essa ordenança do Senhor com relação à obediência. Porque um coração endurecido está comprometido com o mal. Deus só não resiste a um coração quebrantado e contrito. O coração endurecido não permite a operação de Deus nem do Espírito Santo. E em terceiro lugar, não podemos nos esquecer que tudo provém de Deus. Que não somos absolutamente nada sem eles. Que não temos nada. Estamos somente administrando aquilo que Ele nos dá por misericórdia. Eu quero deixar aqui para vocês o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 1, que diz assim: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. O que vamos escolher será uma escolha nossa. Pense nisso. É impossível plantar milho e colher feijão. Tudo que colhemos vem da semente que plantarmos. A palavra que diz que Deus falou a Jeremias para não orar e nem implorar por aquele povo, porque de nada adiantaria, na medida em que o próprio Deus não o escutaria. Quando Deus falou isso, Ele chama a atenção do profeta, lhe dizendo se ele não percebe o que aquelas pessoas andavam fazendo, tanto as crianças como homens e mulheres, oferecendo sacrifícios a uma deusa e a outros deuses, afrontando a Deus sem o menor constrangimento. E Deus estava dizendo a Jeremias: Jeremias, preste atenção no que está ao seu redor. Você está lamentando e intercedendo por um povo que está pecando contra mim abertamente sem nenhum constrangimento. Então não adianta implorar por aquele povo. De repente o Senhor diz a Jeremias que eles acham que o estão ferindo, porém estão completamente enganados, pois estão fazendo mal a si próprios. E pior, por causa disso serão envergonhados. E fala ao profeta que derramará o seu furor e a sua ira sobre aquele lugar, sobre as pessoas, e não poupará nem os animais. E Deus vai ainda mais longe, dizendo que nada conseguirá impedir que aquilo aconteça.
Faz uma observação de que são feitos sacrifícios sobre o altar, mas ele não está interessado em nada disso. Pois não foi isso que foi dito àquelas pessoas quando foram retiradas do Egito. O que foi requerido deles, naquele momento, para aquele povo, foi a obediência. E que seria a partir dessa atitude que Deus seria o Deus deles e eles seriam o seu povo. Ao final dessa história, é aquele povo que foi castigado num determinado momento. Daquele povo, o Senhor disse que gostaria de reunir todas aquelas pessoas como um lavrador ajunta sua colheita. Mas faz uma metáfora, dizendo que aquele povo é como parreiras sem uvas, como figueiras sem figos, e todas as suas folhas secaram por causa disso. Ele, o próprio Deus, permitiu que os estrangeiros tomassem aquele lugar. Na verdade, tudo que foi falado aqui, mesmo passeando por vários capítulos da Bíblia, vários livros da Bíblia, essa mensagem gira em torno de uma única coisa: a obediência. O povo de Deus, ao longo de toda a sua história, e continua nos dias de hoje, como se o povo ainda não tivesse conseguido entender que não é sacrifícios nem penitências que agradam realmente ao nosso Deus. O que Ele realmente deseja é a nossa lealdade e a nossa obediência. Não existe mistério para alcançarmos as bênçãos de Deus. É extremamente simples. Não há nada de mirabolante, porque a única coisa que Deus quer é a nossa fidelidade. Que nesse dia, nesse momento, cada um de nós possa refletir que o Evangelho não é complicado. Nós é que complicamos tudo, achando que Deus não vai se importar com nossas atitudes de desobediência. Não dá para dizer que estamos comprometidos com Deus sem estarmos com o nosso coração completamente dentro de sua vontade. Lembrem-se do que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 31 diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos a promessa de Deus no Salmo 91 de que ainda que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Mas lembremos sempre que Deus diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. A bênção de Deus está condicionada ao caminho que escolhemos, a nossa obediência. Quando se vive em obediência, não é o homem quem corre atrás da bênção, mas sim a bênção que corre atrás do crente, que corre atrás do fiel. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 2. A maldição é recorrente da desobediência a Deus e a sua palavra. E essa responsabilidade é totalmente individual. Não podemos corrigir a outra pessoa. A outra pessoa precisa querer ser corrigida, se deixar ser corrigida, para que a bênção
possa alcançá-lo. Ao recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, toda maldição é quebrada. Ao estarmos em Cristo, somos abençoados e tudo o que temos é abençoado, decorrente da presença de Deus em nós. Não precisamos viver com a síndrome do pavor, com medo de ser atingido por uma maldição, pois nós somos o povo abençoado pelo Senhor. A maldição não é transmitida diretamente, e sim os efeitos do pecado sobre os filhos. Se alguém aceita Jesus, é nascido de novo. Sua vida está debaixo da proteção divina, não cabendo mais nenhuma condenação ou maldição. Pensem nisso. Que Deus nos abençoe e que possamos entender as verdades espirituais, não à luz dos nossos olhos, mas à luz das Escrituras, do que está escrito na Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.